Gente, presta muita atenção que desde a semana passada virou lei o projeto que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou violência familiar praticado por um dos genitores, tá? E para discutir esse assunto, a gente conversa hoje com o advogado João Vinícius. E eu quero já dar as boas-vindas, viu, doutor? Muito obrigado por ter aceito aqui mais uma vez o Mais nosso uma vez convite. estamos aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Alex, pelo convite de vocês aqui do Universo. É isso. Doutor, é o seguinte, olha, o que muda, tá, a partir de agora, para quem já tem a guarda compartilhada e sabe que há algum tipo, né, para quem já tem essa guarda e sabe que existe algum tipo de violência por parte do outro genitor, muda o que é a partir de agora? Eu queria logo, antes do senhor responder essa pergunta, que o senhor explicasse para quem está em casa o que a gente pode entender como violência, que às vezes não é só a violência física, às vezes uma opressão, às vezes, né, você tá violentando de outra forma. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Tá certíssimo. Violência doméstica não se define apenas pela questão física. A violência doméstica ela pode acontecer de forma física, de forma psíquica e de forma patrimonial. Poucas pessoas sabem que o pegar o celular e esconder documento para que a mulher não entre na justiça, isso acontece, parece não acontecer, mas acontece muito. Os homens pegam e escondem alguns documentos para que ela não vá à justiça, para buscar os seus direitos, documentos pessoais, documentos de bens, principalmente para que não haja essa partilha. Então, tudo isso é entendido como violência doméstica. Pode ser patrimonial, física ou psicológica. A psicológica é a que mais acontece. Apesar de a gente explicar tanto isso, às vezes, na rede social, mas ainda as mulheres entendem que violência só acontece de forma física, o que há um prejuízo muito grande, porque como é que a gente trata essa mulher se ela ainda não entendeu que aquelas falas indevidas que esse genitor faz com ela, ou o próprio marido, no seio do lar, faz, é um tipo de violência que deprime, colocam elas para baixo, reduz a sua capacidade, né, dentro desse próprio lar. Isso tudo é entendido como violência. E em caso de violência, hoje a gente veio com essa nova lei para organizar aquilo que já deveria ter sido organizado já há um tempo. Vou pedir só um parêntese para vocês, primeiro a gente precisa entender o que é guarda. As pessoas confundem muito o que é guarda. Guarda, eu falo sempre na rede social, guarda é igual a responsabilidade. As pessoas confundem guarda com moradia. Guarda é responsabilidade. A lei entende que existe dois tipos de guarda, a guarda compartilhada e a guarda unilateral. O que significa isso? Significa que a responsabilidade sobre aquela criança, ela deve ser compartilhada entre os pais ou ela deve ser exclusiva de um dos pais, de um dos genitores. O padrão no nosso ordenamento jurídico é que haja a guarda compartilhada. É o interesse da criança que vai estar acima de tudo, para que essa criança esteja dentro de um lar mais saudável, em que o pai também vai buscar saber um pouco mais sobre a vida dessa criança, em que o pai tem a obrigação também de participar dos estudos escolares, de levar aquela criança ao médico, de participar do cotidiano dessa criança. Infelizmente, apesar de existir a guarda compartilhada, as pessoas, os genitores principalmente, acabam deixando a coisa acontecer um pouco mais à solta. Como aquele lar não é mais interessante para ele está pouco se lixando um pouco com o que acontece com essa criança. Quando o juiz define a guarda, o tipo de guarda, guarda compartilhada ou guarda unilateral, logo após ele já define qual é o lar de referência e quem fica com o direito de convivência. O lar de referência, na maioria das vezes, é da mulher e o direito de convivência seria desse genitor. O que acontecia antes dessa nova lei? A guarda compartilhada era padrão, independente do que acontecesse. A unilateral ela só existia se tivesse alguma prova de que esse genitor estava contra a criança e não contra a mãe. Só que aí impactava muito na relação da mãe, porque a mãe acabou de sofrer uma violência e ela tinha que ainda prestar conta a esse genitor de onde essa criança ia estudar, de qual médico ele ia frequentar. Ela tinha essa obrigação. Aí eu lhe pergunto, como é que uma mulher que acabou de ser violentada, ela vai continuar dialogando com esse genitor sobre as situações da criança? Foi exatamente o que a lei veio definir. Em casos de violência doméstica, violência familiar, mesmo que não tenha cometido com esta mulher,
Isso é importante dizer. Se tiver indícios com outra pessoa, a ex-companheira, a outra companheira, tiver qualquer indício, esse indício deve ser levado ao processo para apontar ao juiz que, neste caso, deveria aplicar a guarda unilateral e não a guarda compartilhada. Doutor, me diz uma coisa, essa lei, ela só abrange em casos de violência doméstica? Vamos supor, aqui eu vou citar no caso de mãe e pai, né? Que pode ser, na verdade, pode ser o contrário também, a justiça quem vai decidir, mas vamos supor que o histórico do pai ou da mãe pode interferir nessa, porque, pelo que o senhor explicou aqui, a guarda é compartilhada quando um dos genitores vai interferir, vai ter agressão à criança e não ao outro parceiro ou parceira, não é isso? A guarda é unilateral, Sim. Seria unilateral antes, É isso. quando existia a questão entre o genitor e a criança. Certo. Mas me diga uma coisa, o histórico, né, de um dos genitores, isso influencia também? Uma das partes só pode acionar a justiça para que a guarda seja unilateral, no caso, única e exclusivamente de violência doméstica? Sim. Para a guarda, sim. A guarda unilateral ela deve ser definida quando há uma violência contra a criança, e o que veio renovando agora é que a violência contra a mãe também acaba imputando como padrão a guarda unilateral. Agora, existe uma outra circunstância, que eu não sei se é exatamente essa que você quer falar, mas quando o genitor ele comete crimes. Isso. Aí não é questão da própria guarda, aí a gente está falando do poder familiar. É possível que ele perca o poder familiar, que é o quê? Tomar conta dessa criança de qualquer hipótese, não é só nas decisões referentes à questão do cotidiano, mas de um todo, ele não mais poder participar da vida de hipótese alguma dessa criança, se assim ficar definido que aquele crime que ele cometeu atinge diretamente essa criança. Quando a gente fala de guarda, Alex, é importante frisar, é que o judiciário ele vai olhar a criança. O que é melhor para a criança? Esse genitor que cometeu algum tipo de crime, aquele tipo de crime influencia no cotidiano, essa criança vai estar desassistida se estiver próximo a esse genitor, se tiver, independente da circunstância, aí sim vai ser retirada a possibilidade de ele conviver com essa criança, porque aí é a parte da convivência. Tá? Agora, o crime de violência doméstica cometida só contra a mãe, ela faz com que... Isso que eu te perguntar agora, contra o pai não? Sim, a lei veio para estabelecer aquilo que está mais vulnerável. Certo. Essa lei veio para estabelecer isso. A maioria dos casos que acontecem de violência do doméstica pai pra mãe, né? cometida de um Pelo homem pai, para certo, uma mulher. certo. Por isso que, inclusive, esse tipo de crime ele é investigado pela delegacia da mulher, da DEAN. Tá? Então, ele vem para isso, para estabelecer a vulnerabilidade desta mulher. O que dificilmente vai acontecer ao contrário, porque não se vê essa vulnerabilidade quando se trata do homem, de uma mulher cometer determinado tipo de violência psicológica. Não é comum, tá? Mas pode ser utilizado de forma analógica para outros. Agora, uma pergunta, doutor, que é bem pertinente aqui nesse caso. Como que prova, né, que aquela mulher foi violentada? Tem que ter um registro, tem que ter uma ameaça, porque viralizou agora recente, essa semana, o caso de uma moça, não sei se era armado, se era ficção, só para rede social, mas onde o cara filmava, né? Teoricamente ele estava filmando sem que a moça visse, e ela mesma estava se jogando na parede para depois fazer o exame, e ela falava no vídeo, eu vou agora te denunciar e tal, o cara, mas eu não estou nem te encostando e tal, ela, não, mas eu estou indo agora, vai ser minha palavra contra a sua. Como é que se prova que ela foi de fato violentada? A delegacia da mulher, ela tem, na maioria das vezes, esse conhecimento técnico para definir. Uma vez eu estava até na delegacia da mulher e aconteceu um caso exatamente parecido com esse. Uma jovem chegou lá para denunciar o genitor e chegou toda rasgada e tudo mais. E aí eu percebi a expertise da própria investigadora. Ela começou a puxar algumas conversas, até que ela pressionou e essa menina disse exatamente isso. Que ela fez tudo aquilo ali porque ela não queria mais esse agressor dentro de casa. Esse genitor dentro de casa... Ela se autoviolentou, né? Mas ela não tinha... existia já uma violência psicológica, que é importante
importante dizer, a violência física, às vezes ela não é cometida, mas a psicológica pode ser muito maior do que a física. E alguma dessas mulheres acaba fazendo isso porque acredita, por exemplo, que vai chegar na DEAN e a psicológica não vai ter como provar. Entendi. Aí acaba Não é suficiente. Não é suficiente. Não estou dizendo que está certo o que sim. essa jovem fez. Mas o que naquele momento eu ouvi de relato foi isso. Ele já era um agressor, ele já ameaçava a minha mãe, eu não tinha como provar isso, e eu precisei fazer isso para poder que vocês acreditassem na nossa conversa. Mas a violência, para o caso da nova lei, basta indícios. Se tiver uma mensagem de WhatsApp, eu achei pertinentíssimo essa pergunta sua, porque o que eu mais estou recebendo na internet é isso, mas eu não tenho como provar, eu não fiz BO, eu preciso fazer BO para poder conseguir a guarda unilateral? Não mais. A partir do dia 30, que foi promulgado no dia 31, começou a valer imediatamente essa lei. A partir do dia 31 de outubro, você já pode trazer indícios para o processo só para conseguir a guarda unilateral. Isso não vai tirar o direito do pai de visitar a criança. Esse só vai simplesmente tirar a obrigação da mãe perguntar ao pai qual escola eu coloco, para qual médico eu levo. Aí tem uma decisão, por exemplo, a criança precisa passar por uma cirurgia. Com a guarda compartilhada, ela precisa levar ao conhecimento do genitor para que ele aprove que ela passe pela cirurgia. Na unilateral já não precisa mais. Isso serve para viagens também, doutor? Como é que fica agora a questão da viagem? Se a mãe quiser viajar, inclusive, para fora do Brasil, já pode sem consultar o pai? Não. Ainda não, né? Não. Por isso que eu lhe disse, guarda é responsabilidade. Guarda não quer dizer que ela pode pegar a criança e levar para qualquer lugar. Para uma viagem dentro do país, ela não precisa pedir autorização a ninguém. É no final de semana que a criança fica com ela, com a mãe, com a genitora, ela pode pegar e ir passear, ir para fora do estado, ir para fora, para outros locais que estejam distantes da sua residência. Mas para fora do país, ainda assim, precisa da autorização do genitor. Acaba que as mães acham que quando ela tem a guarda unilateral, e é importante dizer, ela acha que ela pode tomar todas as decisões sobre a criança. O problema é que levar para fora do país, para uma viagem de turismo ou para a moradia, isso vai impactar na convivência do genitor e por esse motivo precisa da autorização dele. Se ele não der a autorização, que ele pode dar por uma mensagem do WhatsApp, olha, eu vou passar 10 dias fora, você pode autorizar a emissão do passaporte, etc. Se ele falar tudo bem, ok, está tudo certo. Se ele não falar isso, aí precisa pedir uma autorização judicial e na maioria das vezes o juiz ele define de forma rápida, inclusive. Ok, então só para endossar essa dúvida, as mães que já passam por isso, qual o passo, qual o procedimento que ela tem que fazer a partir da vigência dessa nova lei? Perfeito. Se alguma mulher ela já tem uma guarda definida como guarda compartilhada e agora, por conta da lei, ela já tem imediato direito à guarda unilateral, ela deve ingressar com ação para revisar essa guarda que foi estabelecida. Se não tem guarda nenhuma estabelecida, ela já vai utilizar isso como critério para solicitar. Aí, a partir daí, ela vai ter direito a ter a guarda unilateral e não mais precisar da autorização do genitor para tomar algumas decisões do cotidiano. Certo. Eu vou até quebrar o protocolo aqui, doutor, que a gente sempre pede as redes sociais no final da entrevista, mas como tem muitas pessoas já acompanhando, já pode dar aí a sua rede social para quem já quiser ir lá, fazer uma pergunta ou quiser se consultar com você, doutor? Pode sim. É @joaovinicius.adv no Instagram e no Facebook. Pronto. Então, para você que está ligando a televisão agora, hoje a gente está aqui, né, abordando a nova lei que fala sobre as guardas, né, compartilhadas e unilaterais, que mudou. Né? Então, fica atento aí, que a gente já retoma esse assunto. Mas a gente volta aqui a falar com o advogado João Vinícius, nós estamos falando aí sobre a guarda unilateral. João, prazer mais uma vez recebê-lo aqui, a gente está indo para esse segundo momento aqui da entrevista. Eu queria saber com relação, quando a criança ela é adotada, certo? Se existe aí alguma mudança com relação, não só à questão unilateral agora, mas também na compartilhada. Como é que um juiz se comporta com relação se a criança ela é adotada ali pelo casal? Oi, Léo, boa tarde. Na verdade, criança adotada ou não adotada, ou que tem os pais como pais afetivos,
ela não altera em nada o código. Não tem alteração Tudo nenhuma. que se aplica para um, se aplica para outro. Inclusive, uma curiosidade, hoje a criança ela pode ter 2 pais, 2 mães. Ele pode ter um pai biológico, um pai afetivo, uma Sim. mãe biológica e uma mãe afetiva na própria certidão. Isso, e lá não vai estar especificado se é biológico, se é afetivo, porque quem faz essas coisas é a própria sociedade que quer saber se é adotado ou se não é adotado, porque o amor é o mesmo, as responsabilidades são as mesmas e os direitos também são os mesmos. Maravilha. Mesmo que haja uma questão de divórcio ou de separação, quando o assunto é guarda, ela equivale tanto para filhos biológicos quanto para filhos afetivos. Deve ser praticado da mesma forma, a lei está prevendo para tudo. Quando você estava falando com o Alex aqui, você falou que geralmente na guarda compartilhada, né, a criança, o filho, fica muito mais com a residência fixa com a mãe, né? E aí a questão das visitas, a questão da guarda também compartilhada com relação ao pai, é difícil você ver ele morando com o pai. Mas essa análise, isso parte por quê? É meio que uma visão, né, judicial mesmo, porque a gente vê muitas situações, por exemplo, em que tem mães totalmente relapsas, né, com relação à criação dos seus filhos, com a atenção aos seus filhos, e com pais muito mais presentes, muito mais ausentes. Na hora disso determinar, isso é avaliado, o juiz percebe isso, ou é uma coisa já meio que pensada para a criança ficar com a mãe? Olha, a gente vai falar sobre historicidade, né? Porque os juízes eles analisam a premissa de que a mãe foi criada para isso, porque historicamente a mulher foi criada para cuidar dessa criança. A criança nasce desta mulher, mas isso não significa que não tenha a possibilidade de que a guarda fique estabelecida, o lar de referência, o pai. Mas isso é mais uma exceção do que uma regra, por conta da própria história, por conta Entendi. como acontece. Notoriamente, é claro que a mulher tem condições muito mais, inclusive biológicas, como também afetiva de cuidar dessa criança, por ter mais sensibilidade, por entender um pouco mais, etc. Mas isso não significa que não tenha. Tem vários casos em que sim, a guarda, apesar de compartilhado, o lar de referência fica com o genitor por uma possibilidade simples daquela família. E importante você dizer isso, porque muita mãe, por exemplo, sofre quando ela não pode ficar com esse lar de referência, mas não é que ela não possa por conta da justiça. Às vezes ela está precisando naquele momento e quer colocar essa criança para ser cuidada por esse genitor, que tem a mesma obrigação que ela, é importante dizer. Lógico. E às vezes ela não quer colocar porque a sociedade vai julgá-la por isso. E não tem nada de errado o genitor ficar como lar de referência se ele realmente ter esse cuidado com a criança, tiver esse zelo e tiver essa possibilidade. Porque historicamente, a gente deixa para a mulher cuidar da criança e o homem para prover o lar. Tá? E essa mãe, ela hoje já não ocupa mais só esse espaço de mãe. Ela ocupa outro espaço também como gestora da sua própria família, gestora das suas finanças. E às vezes ela prefere naquele momento. Eu tenho uma cliente que ela entrou justamente com um processo dizendo: doutor, não me julgue. Eu vou querer que o pai tome conta. 1 ano fica comigo, 1 ano fica com ele. Se eu acha alguma coisa de errado, porque nesse momento eu estou querendo me dedicar mais à minha função, que eu sou autônoma e preciso desse período. E eu disse: não tem que ninguém lhe julgar. É o seu momento. É o receio que as mulheres têm. Porque foram criadas para cuidar desta criança. E se isso não acontece, ela é a primeira a se julgar. Depois vem a sociedade que diz que ela não deveria, porque ela cuidaria melhor e tal. Mas só quem sabe é quem vive. Total. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Nesse momento ela precisava, porque ela estava sendo autônoma e enfrentando uma nova carreira, e o pai também estavam em comum acordo, e ela simplesmente chegou para o genitor e disse: você cuida dele esse ano e ano que vem. E o acordo foi firmado dessa forma. Enquanto durante 1 ano vai ficar com o genitor, durante o próximo ano vai ficar com o genitor, eles moram perto e dá tudo certo. E com a questão da guarda unilateral, quando é determinada, né, a guarda unilateral, seja lá com a mãe, seja lá com o pai, o outro cônjuge fica como? Tem acesso a essa criança? Não tem acesso nenhum? Como é que fica esse diálogo perante a justiça? É bom sempre a gente reafirmar sobre isso. Por quê? Sempre está na cabeça das pessoas que a guarda unilateral vai tirar o direito de um para colocar no outro. E não é isso. A guarda unilateral é só com referência às responsabilidades. Mesmo que essa criança fique com o pai ou ele fique com a mãe, ele vai ter ainda o direito de visita igualmente. Era essa observação
que é interessante a gente falar, porque às vezes não fica claro, né, para o grande público essa questão. Fica parecendo que existe aí uma separação totalmente de corpos. É porque fica que guarda, o povo acredita ainda, mesmo que a gente fale e repita, acha que guarda é trazer para si, colocar dentro do seu lar. E quando você fala compartilhada, parece que vai partir a criança no meio e ficar metade na casa de um, metade na casa do outro. Entendi. Isso é unilateral, fica só comigo. E não é isso. É responsabilidade. E essas responsabilidades, quando a gente se refere, são o quê? Financeiras, educacionais, de criação, de educação, de lazer, de cultura. De que a criança tenha tudo aquilo que está estabelecido no ECA. Tenha direito à educação, tenha direito à saúde, tenha direito a lazer. É ela que decide, ela que toma a decisão sobre as questões que envolvem a criança. Ela não precisa consultar. Então, não precisa essa consultar. obrigatoriedade, no caso de uma guarda compartilhada, que tudo tem que ser esclarecido entre os dois, nesse caso aí, ela não precisa compartilhar ou procurar ter uma opinião, né, do próximo, né, seja do pai ou seja da mãe. Pode haver uma opinião, mas não a decisão precisa ser tomada em conjunto. Entendi. O genitor, a genitora que está nessa situação, quem tem a guarda unilateral pode tomar a decisão sozinha, mas ela pode sim perguntar a outra pessoa o que é que você acha, e aí ele junto, ele dá a opinião, mas não como obrigação. Na guarda compartilhada há uma obrigatoriedade de entrar em acordo. É como se a justiça desse a tentativa de que esse casal entenda, e que acontece muito, que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. E a justiça quer que essas pessoas tomem decisões em conjuntas para forçar que eles continuem com essa relação, porque filho é para a vida toda. E muitas vezes essa questão da guarda unilateral é provocada muito, a princípio, pela violência doméstica. É o quesito principal que faz com que isso aconteça? Hoje, a guarda unilateral ela só vai ser determinada se as decisões tomadas pelo genitor, pela genitora, a quem você está tirando esse direito, essa obrigação, ele não participa da forma que deveria participar da criança, e aí já se distanciou, não há aquela busca, ou porque ele ou ela cometeu algum tipo de violência contra essa criança. Porque no padrão é compartilhada, justamente nessa tentativa de que haja ainda um diálogo pós uma separação, pós um divórcio. É a tentativa do diálogo. Mas quando esse diálogo é impossível, aí a justiça tende a definir a guarda unilateral. Hoje, especificamente, essa lei, ela fala sobre a questão de violência contra a mulher e contra a família. Então, se o genitor fez algum tipo de violência contra esta mulher, contra a família dela ou contra outras mulheres, aí ela tem direito à guarda unilateral para que haja um distanciamento das decisões. Mas a criança continua tendo os mesmos direitos de convivência com esse genitor. Ok. E só para a gente complementar esse raciocínio, no caso, seja a mãe ou seja o pai que queira entrar com essa guarda unilateral, para ele ter essas provas do que está acontecendo dentro de casa, como é que ele faz? Filmagens, comprovações, testemunhas, qual seria o caminho? Perfeito. A lei ela trouxe essa mudança e trouxe uma obrigação do judiciário chamar as partes em um determinado momento processual para que ela apresente se há alguma prova. Nesse momento é chamado também o Ministério Público. Então, tanto o Ministério Público pode trazer essa prova para dentro do processo, de algum outro processo existente de violência que tenha cometido contra outras pessoas ou contra terceiros, quanto a própria parte pode trazer no processo. Isso pode ser uma agressão verbal de alguma conversa de WhatsApp, isso pode ser uma filmagem, isso pode ser prints que ele tenha realizado em algum outro momento, ou que aconteceu com terceiros também, mas na forma documental. Caso não consiga da forma documental, pode sim levar a testemunha para afirmar que aquele homem, em algum momento, falou contra aquela mulher ou que ia praticar algum ato que esteja similar a uma violência doméstica. É isso aí, Léo. Agradecer a participação mais uma vez, doutor, por ter aceito aí o nosso convite. Queria mais uma vez deixar aqui a sua rede social. A rede social é @joaovinicius.adv. E eu que agradeço a participação aqui com vocês. Sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado. E olha, gente, tá aqui, a gente vai desejando um final de semana o quê, rapaz? Uma semana, né? Um início de semana, a semana inteira, com muitas bênçãos, muitas glórias e vitórias, tá bom?